A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tudo bem, povo de Deus? Hoje vou estar falando sobre orações, as nossas orações, como é as nossas orações, se Deus ouve as nossas orações, Deus responde às nossas orações, todas elas, ok? Sua palavra, a Escritura Sagrada, nos incentiva a falar com Ele sobre qualquer coisa que nos preocupe. Devemos ter nossa vida sempre entregue na mão dele, falar com ele, conversar com ele, não se dizer o dia todo, né? Estamos falando, ter a vida entregue realmente na mão dele, depender dele para tudo. É isso que a palavra dele nos deixa. No entanto, Deus não aprova todas as orações. Vou expor duas razões pelas quais, né, a oração não é atendida. O pecado e a falta de perdão. Tem outras consequências na Escritura, mas vou pegar sobre esses dois pontos, o pecado e a falta de perdão. O que Jesus nos diz sobre a consequência da falta de perdão? Vamos ver em Mateus 6,14, depois que termina a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Okay? Se perdoamos, Deus vai nos perdoar. Se não, continuaremos em pecado. E estando em pecado, Deus não vai ouvir as nossas orações. Deixa isso claro das Escrituras, né? Então nós temos que perdoar as pessoas, porque vai nos fazer bem. Eu posso falar isso porque eu passei por isso. Tive problema no meu casamento. Minha esposa foi perdoada, vivemos bem hoje, devido a esse perdão. Isso é fundamental, o perdão na nossa vida. Fundamental. Eu falo porque é como se tirar um peso das costas. Ok? Então vamos estar focando no perdão e no pecado. Quando estamos assim, Deus não vai ouvir as nossas orações. Quando falo ouvir, não é que ele não ouviu. Ele não vai dar atenção, vamos falar assim para ter um entendimento melhor. Ele não vai te responder, porque, como diz a palavra, ele não ouviu, então ele não vai te responder. Certo? Então vamos corrigir tudo isso primeiro, para depois orar e pedir a Deus a direção para tudo que nós temos que fazer na nossa vida, né? Vamos ver algumas passagens da palavra, nos mostra que ele não ouve. Mateus 6,7 diz o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Essa passagem tem uma crença, nós conhecemos, que usa muito isso. A rotina das orações, repetem a mesma coisa todas as vezes. Então, se você está fazendo isso, você pertence a essa crença, não faça, muda, conversa com Deus. Você está repetindo coisas que o homem criou. Então, Deus não está ouvindo a sua oração. A palavra mesmo, Mateus 6,7, deixa claro isso. Ele não está ouvindo. Você está perdendo tempo nessa hora. Então, converse com ele naturalmente. Converse com ele de coração aberto, que ele vai te dar a resposta à sua oração. Também Deus não gosta de orações de pessoas que intencionalmente desrespeitam sua lei. Intencionalmente desrespeitam sua lei. Às vezes a gente pode falhar em alguma coisa, depois reconhece, corrige, tudo bem. Mas aquilo que procede o tempo todo, desrespeitando a lei, Deus também não ouve. Veja o que diz em Provérbios 28,9. O seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Até a sua oração será abominável. Então, mais um ponto mostrando que Deus não ouve a oração. Então, você está perdendo seu tempo de novo. Não faça isso. Vamos entender melhor sobre isso aqui. Um exemplo. Se Deus recusava a ouvir qualquer israelita que fosse culpado de assassinato, okay? Deus não ouvia a oração disso. É o que está em Isaías 1,15, que diz assim: pelo que, quando estendestes as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos são cheias de sangue. Isso é Deus falando com os israelitas naquela época.
Então, se está em erro, não adianta orar, porque Deus não vai te ouvir. Isaías 59:1 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, mais uma passagem que fala justamente sobre isso. Se estamos fazendo errado, Deus não vai ouvir a nossa oração. O que devemos fazer para Deus ouvir a nossa oração? Então, vamos por esse outro lado, vamos caminhar correto como Deus gostaria que façamos, e nós vamos fazer, para que possamos não somente agradar a Deus, mas que Ele possa ouvir as nossas orações, porque isso agrada a Ele e nos agrada, Ele está ouvindo as nossas orações. Ele vai fazer conforme a vontade dEle, porque ela é boa, perfeita e agradável para nós. Ok? O pré-conhecimento de Deus é um fator importante em suas respostas à oração. Pré-conhecimento, saber que Deus ele é justo, correto, Ele vai nos atender conforme a vontade dEle, conforme o propósito dEle, dentro do tempo dEle. Às vezes, se Deus não te responde, porque não é a hora, porque não é conforme a vontade dEle, então não é que Ele não ouviu, porque nós temos pré-conhecimento, sabemos que Ele pode fazer tudo isso por nós. Não podemos orar a Deus se não tivermos fé. Nós precisamos crer que Deus está nos ouvindo, que temos fé que Ele é justo, Ele é correto, Ele é bondoso, Ele vai nos atender às nossas necessidades. Crer realmente nele, nunca negá-lo. Precisamos estar convencidos de que Ele existe e que se importa conosco. Às vezes oramos, mas não temos uma resposta de Deus de imediato. Isso não quer dizer que Deus não importou com o que nós pedimos a Ele. Pode não estar na hora certa, como eu já falei, então nós temos que ver tudo isso. Tudo tem um tempo. Tem uma passagem, eu não lembro mais o versículo aqui, que nós temos a maneira de falar, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Ele vem na hora certa. Esqueci a referência aqui, mas tem isso na Escritura Sagrada. Ele age na hora certa. E o importante é como vai terminar, se você está caminhando para isso, fazendo as coisas corretas, como vai ser o fim, que está em Eclesiastes 7:8, se não me falha a memória. Fala, o importante é como termina. A sua vida tem que ser transformada, você tem que terminar nas presenças de Deus. Podemos fortalecer nossa fé estudando a Escritura Sagrada, pois a verdadeira fé é baseada nas evidências, na garantia encontrada nas Escrituras, na palavra de Deus. Devemos ser sinceros e humildes ao orar. Sinceros e humildes ao orar. Certo? Então nós temos que ter isso em mente. Até mesmo o Filho de Deus, Jesus, era humilde em suas orações. Nós vemos isso, várias passagens nas Escrituras Sagradas falando sobre isso. Ele sempre foi humilde nas orações. Por isso, em vez de dizer a Deus o que você quer, devemos tentar entender seus requisitos por ler a sua palavra. Então nós temos que seguir o que está nas Escrituras Sagradas, orar e viver conforme a Escritura Sagrada. Aí sim receberemos as mais bênçãos de Deus, que Ele está aí para nos abençoar o tempo todo, trazer tudo isso para nós. Nós temos que buscar, e Ele já deixou a palavra dele para nós, para que possamos segui-la. O que diz em Lucas 22:41? Vamos entender Lucas 22:41. Jesus falou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Então, aqui a gente vê que a oração de Jesus ele foi humilde quanto a isso, mas ele queria que fosse cumprida a palavra. Ele passou por aquela situação, mas a palavra tinha que ser cumprida. Então, ele fala, no final, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. É isso que nós temos que ter em mente. Nas orações, pedir que Deus faça a vontade dele na nossa vida, e não o que queremos. Nós podemos ter a mesma intenção de Deus, eu preciso disso, Deus também quer nos dar isso. Então, precisamos orar nesse sentido com humildade e sinceridade no coração. Só então podemos orar em harmonia com a vontade de Deus. 1 de João 5,14 diz o seguinte, como é que é? 5,14. Esta é a nossa confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa. Nós queremos, mas será que essa é a vontade de Deus para nós? Então, temos que buscar as Escrituras, temos que orar, pedindo que seja feita a vontade dele, como Jesus disse ali em Lucas 22:41, seja feita a tua vontade, não a minha. Ok? Então é isso, vamos refletir sobre isso, vamos pensar como está sendo a nossa oração, se Deus está respondendo a oração, porque se está ouvindo a nossa oração, porque deixei alguns versículos aqui que falam que depende da situação que nós estamos, ele não ouve as nossas orações. Então pense bem sobre isso, busque as Escrituras Sagradas, porque nela nós temos toda a direção de Deus para isso. Ok? Um forte abraço no coração de todos. Em nome de Jesus, possamos mudar o nosso modo de orar, cada vez mais nos purificando e agradando a Deus em tudo.